Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Agradecer em especial a Corine Lopes, que vai nos ensinar bastante sobre um tema de extrema importância, que é a comunicação não violenta. Um mundo tão cheio de controvérsias e as pessoas muito agressivas, eu acho que é premente discutir esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Corine, e a palavra é sua. Tá? Fique à vontade. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Valéria, querida tia Valéria. Que alegria, gente, estar aqui hoje, né? Para mim é uma honra e uma alegria falar sobre um tema tão importante para mim, né? Queria agradecer também, acho que meu pai está aí, que bom, feliz de ver pessoas que eu já conheço também, e feliz de todos vocês estarem aqui comigo. Eu vou hoje falar sobre comunicação não violenta, né? Esse tema eu estudo há muitos anos, né? Já tenho um percurso grande aí, então vou me apresentar, falar um pouquinho de mim, né? Depois, na sequência, vamos interagir, a ideia aqui, né? Eu falei com o Carlos um pouquinho que eu vou trazer uma teoria, né? Mas a comunicação não violenta, ela vem muito de uma praxis, né? De uma prática, de uma experiência. Então, vou pedir para que vocês também se manifestem, né? A gente vai tentar aí usar o chat, algumas formas aí de interagir, de interação. Quero que vocês fiquem à vontade, tá? Quem quiser tiver alguma dúvida, não quiser aguardar até o final da minha fala, então pode levantar a mão, tá? E a gente pode circular a palavra. Então, queria agradecer também a Associação Médica de Conselheiro Lafayette, dizer que eu já faço um projeto aqui em Belo Horizonte com centros de saúde, é um projeto que está muito bonito, já tem um ano que esse projeto acontece, o pessoal já está começando a escrever um livro sobre comunicação não violenta na saúde, então tem muita coisa acontecendo na área da saúde. E aí, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Bom, então, quem é a Corine, né, que vos fala aqui? Corine, eu sou filha do doutor Ademir, né, alguns de vocês conhecem, meu pai, ele está aqui, muito feliz. Eu também tenho uma irmã psicóloga, tenho um irmão, o Henrique, tenho alguns sobrinhos, sou filha da Maria das Graças, minha mãe também. Sou uma mulher, né, advogada, e fez uma especialização em gestão social, um mestrado em gestão social, fiz um mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local, e agora estou fazendo meu doutorado em psicologia, né, numa universidade na Argentina. Eu também sou consultora em projetos sociais, terceiro setor, direitos humanos, mediadora de conflitos. Eu sou um tanto de trem, gente. Bem mineiramente, eu sou um tanto de trem. Sou facilitadora de comunicação não violenta. Ontem eu descobri que eu sou agricultora da paz, gostei dessa minha nova profissão. Sou uma alma atravessada de afetos. Eu tenho alguns livros, né? E eu vou trazer para vocês assim um pouquinho do que eu vou falar, tá? Num dos livros que eu escrevi. Além disso, eu gosto muito de viajar, gosto de ler as ruas, eu tenho uma curiosidade imensa pela vida humana, então eu ando pelas ruas lendo as coisas que as pessoas escrevem, inclusive em Belo Horizonte as pessoas escrevem nas lixeiras poesias, isso é muito bonito. Acho que a gente perdeu um pouquinho a capacidade de ler as ruas, de escutar as pessoas, então um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E aí eu queria começar, né, perguntando a vocês como é que vocês estão chegando aqui. Então, vou pedir que quem puder já usar o chat, né, escrever aí para mim bem breve, assim, como é que está chegando aqui hoje, nessa noite, né, no meio de semana, quase fim de ano já. Se vocês puderem contar um pouquinho aí para mim como é que está o coração, como é que está essa cabeça. Vou dar uns segundinhos aí para quem quiser se manifestar, é um convite, tá?
Lembrando que se alguém quiser se manifestar verbalmente, basta levantar a mãozinha aqui, tá? Que eu abro o microfone. Obrigada, Carlos. Mas o chat é liberado, hein, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma. Ele tá dando boa noite aí no chat. Dou-lhe duas. Ninguém quer falar? Como é que tá chegando? Expectativas. Bacana, Carolina, você já me deixou deu uma deixa boa aí, viu? É aprender a se conter. Na verdade, na comunicação não violenta, a gente desaprende a se conter e a gente aprende a se conectar. Mas muito interessante essa perspectiva que você traz, assim, porque a gente fala muito, né? Eu trabalho com conflitos há muitos anos, a gente fala muito de solução de conflitos, né? Resolução de conflitos, quando a gente tem visto que na prática é muito mais um manejo, né? Que é um termo então da saúde, é muito mais do manejo, da elaboração, da ressignificação. Então, muito interessante aí que você traz. Vou tentar traduzir como um sentimento de talvez curiosidade, depois você me diga se faz sentido aí para você. Aprender a ouvir além das palavras, exatamente. A gente precisa treinar o nosso ouvido, né? Tanto quanto a gente faz musculação, a gente adora malhar o corpo, né? A gente tem cada vez mais um movimento de culto ao corpo. E a comunicação não violenta é um processo aí de cuidar do interno, né? Dessa mente, dessa alma. Eu recentemente fiz uma viagem à Índia, fiquei 2 meses estudando não violência e paz lá. E muito interessante, aí já vou lançar aqui um outro desafio também para vocês que estão chegando, quem já está aí comigo um pouquinho, que é pensar o que é o antônimo da violência. O que vocês acham que é, gente? Eu vou só te interromper um pouquinho, Corine. A Ana Ercília pediu a palavra. Só abrir seu microfone. Verdade. Obrigada. Ei, boa noite a todos aqui. Mas eu tenho pensado, há algum tempo, eu tenho pensado que às vezes o que a gente fala com o paciente não é o que ele entende. Ele entende outra coisa completamente diferente. E graças a Deus, às vezes, até uma coisa até melhor do que o que a gente pretendia falar com ele. Isso eu achei muito interessante também, colocar. Obrigada, viu? É só isso mesmo que eu queria falar. Fantástico, fantástico isso que você está falando, porque a gente não escuta só as palavras, né? A gente escuta um tanto de coisa que vem com as palavras. A gente escuta a gente escuta, né, o nosso processo de elaborar, a gente escuta o ambiente, a gente escuta, né, esse outro que está perto de mim, como é que eu estou vendo ele, então a gente escuta um tanto de coisa, e é por isso que às vezes a gente escuta diferente do que o outro fala. Isso acontece muito, muito, muito. Importantíssima contribuição, viu, Ana Ercília? Muito obrigada. Então, eu estava falando aqui, né, gente, qual que é a palavra que contrapõe a violência para Gandhi? Não é a paz que contrapõe a violência. A palavra que contrapõe a violência para Gandhi é o amor. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, né, assim, como que nasceu a comunicação não violenta, que ela vem de um processo de refletir sobre as relações humanas. O que é o amor, né, sobre o que é a conexão humana, sobre o que é o afeto. Então, geralmente a gente pensa, né, não violência é paz, não é. Para Gandhi, não, o antônimo da violência é o amor, tá? Eu queria, inclusive, gente, fazer alguns combinados com vocês, assim. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, né, que eu vou me organizando aqui para estar com vocês, mas eu acho que
quanto menos estímulo e mais conexão a gente tiver aqui, melhor. Então, vou pedir para quem puder, né, que está aí me ouvindo, eu sei que muitos de vocês já estão em casa, né, já estão com os familiares, mas se vocês puderem virar o celular para baixo, tá? Para me ajudar, até para a gente estar mais presente aqui, para poder participar, para fazer mais sentido para vocês, tá? E quem quiser pegar um papel e uma caneta, que acho que também a gente vai trabalhar um pouquinho das expressões aqui. Então, papel e caneta às vezes ajuda vocês a se expressarem, né, elaborar o que a gente vai conversar. Eu estou aqui amparada por alguns livros, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns livros que, em alguma medida, embasam o que eu vou falar com vocês hoje. O primeiro é um livro que eu escrevi, né, que é o Em Voz Alta, Comunicação Não Violenta e Mindfulness. Ele já é um livro que tem 2 anos, que já foi lançado, eu fiz um lançamento em Lafayette, depois, né, posso passar informações para vocês sobre esse livro. Eu também gosto muito desse livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, então, só para vocês entenderem de onde está vindo todo o arcabouço que eu estou falando, né? Esse não é o livro mais famoso do Marshall, vou falar para vocês quem é o Marshall, tá? Daqui a pouquinho. Ele não é o livro mais famoso dele, mas para mim é o livro que mais traduz de forma didática. Ah, que lindeza! Toda a teoria dele, assim, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, nos últimos 5 anos, eu arriscaria dizer, a gente quase não tinha livros de comunicação não violenta, a gente devia ter uns 2, 3 livros. Hoje a gente deve ter na média de uns 10 a 15 publicados no Brasil, feito por pessoas brasileiras, escritores brasileiros, então hoje a gente tem uma literatura muito grande. Mas esse aqui é um dos tradicionais livros que eu gosto muito. Esse também é um livro que, não é o livro, né, eu estou com xerox, mas é um livro que eu indico muito, que chama Comunicação Clínica, é um livro recente também, tá? Aperfeiçoando os encontros em saúde, se não me engano, foi também dos últimos 3, 5 anos, ele é um livro bem recente, tem muita coisa que eu vou falar para vocês que é desses livros. E tem esse outro livro que eu vou começar com ele, né, para falar um pouquinho sobre comunicação não violenta, que é a arte perdida de curar. E eu vou ler um trechinho daqui a pouquinho, tá? Essa é uma indicação do meu pai, e eu acho que é um livro também muito maravilhoso. Então, são 4 indicações que eu queria deixar para vocês, e para vocês entenderem de que perspectiva eu falo, né? Aqui não é obrigado ninguém a concordar comigo, né? Sempre um convite para que vocês entendam, né, de que lado, de que lugar eu estou falando, de que perspectiva eu estou falando, e que faz muito sentido para mim. Bom, eu queria começar falando sobre comunicação não violenta por Piaget, que é um psicólogo, né? E estudou um pouquinho do pensamento humano. E quando ele estudou o pensamento humano, ele categorizou ele em 3 níveis de pensamento. O primeiro deles é o pensamento concreto. Então, se alguém que é da área da pediatria vai me entender muito, muito bem, assim, o que é o pensamento concreto, né? É eu falar algo que é literal. As crianças, elas transitam, né? Elas existem muito no pensamento concreto, assim, na literalidade das coisas, né? Então, é um pensamento ainda muito basilar, um pensamento muito básico, onde o que eu falo necessariamente corresponde ao que existe. Então, não tem nada de subjetividade ali. Claro que a nossa subjetividade, ela sempre está posta, né? Ela sempre existe nas nossas interações, mas a criança, pela própria evolução, né, do desenvolvimento humano, ela baseia muito o lugar dela, é muito do pensamento concreto. E aí a gente vai evoluindo um pouquinho no mundo, e aí a gente vai tendo outros pensamentos. Um segundo pensamento que Piaget traz para a gente é o pensamento simbólico, né, onde eu começo a elaborar um pouco mais tudo aquilo que eu experiencio. Então, eu não passo mais a ficar somente na literalidade, né? Eu consigo agregar algumas coisas, e aí a gente vai, né, pensar nos arquétipos, eu vou absorver uma série de coisas e começar a dialogar com essas coisas.
E num terceiro nível de pensamento, Piaget fala que a gente tem, então, um pensamento complexo. No pensamento complexo, a gente começa a entender as pessoas com as suas complexidades. E a gente também começa a se perceber com as nossas complexidades. Então, o movimento dual, né, de percepção e de expressão a partir das complexidades do mundo. E para mim, a comunicação não violenta, ela é um equipamento que ajuda a gente a dialogar com a complexidade desse mundo. Tá? Ela é uma forma, para mim, ela é uma filosofia de vida, né? Qualquer pessoa que hoje em dia acessar o Google, jogar, depois que vocês terminarem aqui a nossa conversa, vocês podem ir lá jogar no Google, vocês vão ver um tanto de gente falando sobre os 4 passos da comunicação não violenta. A gente vai passar um pouquinho por eles aqui. Mas hoje, depois de estudar esse tema quase 20 anos, eu acho que a comunicação não violenta, ela é muito mais uma filosofia de vida. Então, é uma filosofia para dialogar com essa complexidade do mundo, né? E, em alguma medida, promover, exercitar, dialogar com processos de paz, com processos de construção de paz e processos de construção de não violência, tá? E a gente tem várias formas de existir em não violência, de comunicar em não violência. Uma delas é a palavra. E a nossa principal, eu diria hoje, né? A gente vai ver um quadrinho aqui que eu tirei de um desses livros, falando qual que é a importância hoje em dia da palavra, principalmente no mundo virtual. Mas a gente também tem o nosso corpo. E o corpo, gente, também é o maior instrumento de trabalho de vocês, né? Vocês investigam corpos, vocês observam corpos, vocês lidam com corpos, vocês manejam tratamentos, né, para esses corpos, que nem sempre curam, né, mas em alguma medida observam, tratam, lidam, dialogam com esses corpos. Então, o corpo, ele é muito importante, e ele é importante também para a comunicação não violenta, principalmente quando a gente vai lá na raiz dela, assim, né, quando a gente observa que não é só pelas palavras que a gente comunica. Na verdade, a gente comunica muito pouco pelas palavras, embora hoje em dia a importância das palavras está sendo muito grande, em função do contexto da virtualidade do mundo que a gente está vivendo, tá? Então, vou ler um trechinho desse livro, né, que fala sobre o corpo, e sobre usar o corpo como um instrumento de conhecimento e de conexão com o outro. Porque quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando de conexão com as pessoas. Então, não adianta a gente falar bonito, né, a gente usar um tom adequado, se isso não tem uma autenticidade, se isso não tem uma intenção, se isso não tem um cuidado por trás. Ele não sustenta. É claro que cuidar das palavras, né, cuidar das atitudes, cuidar dos relacionamentos é muito importante, mas se eu não cuido de algo anterior, eu não tenho lastro. Então, a comunicação não violenta, ela pode ser uma técnica, ela pode ser uma ferramenta, mas ela precisa de um lastro anterior, tá? Então, vou ler uma partezinha. O primeiro contato, quando o médico conhece o paciente, deve ser um aperto de mãos. Saudação de boas-vindas, gesto de hospitalidade e sinal da disposição de aceitar alguém em sua qualidade de ser humano, de semelhante. Para o médico, é um verdadeiro tesouro de informações. Em primeiro lugar, toda interação é a mini-imagem do caráter e do estado psicológico que transmite dados importantes. A mão é oferecida com vigor ou trêmula de desconfiança? Ou estendida com hesitação, somente como resposta relutante à mão do médico? O aperto de mão firme de uma pessoa que se sente segura contrasta com os dedos moles e fugidios que vacilam em tocar, como os de um paciente indeciso ou perturbado. Então, eu queria parar nesse primeiro momento aqui, nesse aperto de mão, né, que é o processo, vamos metaforizar aqui, né, e numa analogia, em algum sentido, faz muita semelhança, que é o do primeiro contato, né, a primeira saudação.
hoje em dia, e aí vocês têm muito mais experiência nisso do que eu, mas hoje em dia eu percebo, né, como paciente em alguns lugares, que em alguma medida as pessoas perderam a capacidade de saudar, de dar um bom dia, que é o primeiro, lá no básico, né, que aqui ele está trazendo como um aperto de mão. Não sei nem se hoje em dia a gente está, os contatos físicos, inclusive, estão bem complexos, né, assim, inclusive mal interpretados algumas vezes, né, então, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm fugido um pouco do contato físico. Então, se a gente pensar, talvez anterior a um contato físico, exista uma saudação, né, existe um momento de se conectar com cada uma de um jeito, né, para cada cultura de uma forma, né, tem pessoas que não se sentem à vontade, outras gostam mais, né, o povo brasileiro é um povo muito sinestésico, a gente ainda é muito do contato, mas eu percebo também que a gente está perdendo isso pelo próprio processo de socialização nosso. Então, eu queria deixar esse primeiro ponto de reflexão, né, como é que a gente tem utilizado o nosso corpo para comunicar com o outro? Como é que eu tenho iniciado a minha conexão com o outro, assim? É fácil, é de um lugar difícil, é de um lugar de estranheza? Queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, tá? Se alguém quiser se manifestar, trazer alguma contribuição, fique à vontade também. Mas queria que a gente pensasse nisso como um primeiro gancho aí, nesse processo de relação. Quando a gente está falando de comunicar, a gente está falando de relacionar, né? Esse é um processo aí que ele é desse contato, dessa inter-relação. Bom, eu vou trazer alguns números, tá? Para a gente também pensar o mundo, né? Eu trouxe aqui dessa complexidade, Piaget, né? Nesse mundo complexo, e eu vou trazer alguns números aqui que falam um pouquinho de que mundo a gente está hoje, né? Porque a gente precisa entender a comunicação não violenta, ela foi pensada na década de 70 por um psicólogo judeu. E esse psicólogo judeu, ele mudou para os Estados Unidos, mais ou menos nessa década aí de 60, 70. E aí, ele, nos primeiros 4 dias que ele, nessa cidade que ele mudou para lá, né, assim, para essa cidade que ele chegou, assim, e por ser judeu, nesses 4 primeiros dias, ele foi orientado a não sair de casa, porque era uma época de muita discriminação nesse período, né, principalmente contra algumas expressões religiosas, né, judeu, algumas etnias, né, a gente pensar aí a questão das pessoas negras, né, Estados Unidos, então, contexto de Estados Unidos, então, nessa época, ele foi orientado pelos pais a ficar os primeiros 4 dias em casa, e ele não conseguia entender, naquela época, né, ele depois se tornou um psicólogo, como é que as pessoas conseguiam gostar ou deixar de gostar de alguém simplesmente por algumas características, né? Então, como é que alguém gostava de outra pessoa porque a outra pessoa era uma pessoa judia ou era uma pessoa não judia? Como é que alguém gostava de outra por ela ser negra ou por ela ser branca? Então, ele foi se questionando, assim, né? Que lugar é esse, assim, que o meu amor ou a minha afeição, a minha conexão, ela está condicionada a determinadas características da existência humana. E aí ele começou a estudar uma série de coisas, né? Ele estudou principalmente as religiões, então o trabalho do Marshall Rosenberg, que é a pessoa que organizou, como que hoje a gente chama de comunicação não violenta, na década de 70, num mundo completamente diferente do nosso de hoje, né? A teoria dele começou a ser pensada nesse contexto de mundo, assim, né? Que eu acho que hoje, eu acabei de falar aqui, muito diferente do nosso mundo de hoje, mas também muito parecido, quando a gente traz para o cenário político, né? Assim, as pessoas deixando de se falar por questões políticas. Né? Então, hoje eu consigo trazer isso muito próximo da realidade política, mas existem muitas outras que a gente ainda vive, né? O Brasil, um país ainda muito racista, um país muito machista,
Então, como é que a gente... É cíclico, né? Parece um pouquinho desse processo do mundo, assim, mas acho que hoje o mundo ele traz outras complexidades que agravam essa condição, mas que já existia uma inquietação em relação a esse processo lá atrás, né? Então, o Marshall, ele vai estudar isso, assim, ele vai olhar para esse mundo e pensar, né, assim, como que as relações humanas, elas se dão muito circunscritas a determinadas questões sociais, a determinados marcos sociais, a determinados marcos culturais, marcos geográficos, territoriais. Ele ficou muito incomodado com isso, ele começou, então, a desenvolver a teoria dele. E aí, olhando para esse mundo, né, mais complexo, né, se a gente for pensar, não sei se vocês conhecem essas terminologias da administração, mas hoje em dia se fala, né, mundo VUCA, mundo BANI, que eu não vou trazer aqui, a gente não tem tempo, mas nesse contexto de mundo cada vez mais complexo, cada vez mais frágil também, né, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, hoje, gente, só para vocês terem um pouquinho, assim, né, pesquisei alguns números, assim, para trazer para vocês. O Brasil, ele tem o maior número de pets no mundo. E depois da pandemia, a gente teve um aumento de 30%, mais ou menos, de lares brasileiros que adotaram animais de estimação. Em abril desse ano, de 2025, o termo bebê reborn alcançou um pico de popularidade no Google como o termo mais buscado, em abril desse ano. A gente tem um número de licenças por transtornos emocionais que cresceu mais de 20% nos últimos anos. A gente tem consultórios médicos que não permitem que uma pessoa fale mais de 11 segundos antes de uma pessoa ser interrompida. Então, por que é importante trazer isso tudo, né, gente? Esses dados, assim. O que esses dados traz para vocês aí? Vamos, antes de eu falar um pouquinho o que eu penso sobre isso, o que esses dados, em alguma medida, faz vocês pensarem aí, vocês que estão me ouvindo? Pessoal, pode manifestar no chat ou se quiser que abra o microfone, só levantar a mãozinha, tá bom? Então, a gente tem aí, né, o maior número de pets no mundo, a gente tem a polêmica que tem sido aí bastante grande do bebê reborn, né? A gente tem pessoas que não estão conseguindo falar, né, nos consultórios, e isso é uma estimativa, claro, muitas licenças de transtorno emocional. Carolina trouxe ali, né, carência. Você está trazendo um ponto interessante aí, tá, Carolina? Daqui a pouquinho você vai ver se como é que está dialogando com o meu pensamento, mas acho também que passa por aí, tá? Mais alguém? Tem mais duas palavrinhas aí que me saltam aos olhos quando eu falo um pouquinho desses dados para vocês. Vamos ver se mais alguém chega em mais alguma aí. Não? Paciência para ouvir. Que está relacionado com outro tema que eu vou trazer aqui. Então, vou fazer o seguinte, obrigada pelas contribuições, empatia, e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que isso me faz refletir aqui, tá? E por que isso está conectado com a comunicação não violenta. E aí, para quem fizer sentido, aí, né, acho que tem jeito de vocês fazerem umas reações, né? Então, faça para mim um joinha, se fizer sentido para vocês aí, tá? Esses números, eles dizem para mim algumas coisas, assim. O primeiro deles é que
muitas vezes, ter um animal em casa é um lugar onde o afeto é possível. Tá? Assim, isso para mim diz de um lugar de afeto, né? Porque muitas pessoas, inclusive, têm uma relação de familiaridade com os animais de estimação, não é uma crítica, mas acho que tem esse lugar do afeto, onde o afeto é possível, porque às vezes eu não quero mais correr o risco. E aí a gente está, né, num movimento de onde o afeto é possível, onde ele é, né, onde eu consigo minimamente encontrar esse afeto que nenhum de nós vai deixar de ter necessidade dele, né, pela nossa própria existência humana, condição humana. Então, uma outra coisa que me traz muito aqui, né, vendo esses números, é que a gente está, em alguma medida, com a nossa comunicação adoecida, com a nossa conexão adoecida, com os nossos sentimentos fragilizados, né? Quando eu trago essa questão da perspectiva da licença emocional, né, assim, então, existe aí um processo mesmo da nossa condição humana de se afetar e de se expor, de entrar em vulnerabilidade, de entrar em contato com o que a gente sente, né? Isso é fundamental, entrar em contato com o que a gente sente, porque em alguma medida se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue cuidar do outro, né? Então são pontos que me chamam muito atenção, assim, né? Que me trazem na perspectiva como é que está esse lugar. E aí o lugar da empatia, eu acho que vai estar tudo conectado, sabe, Meire? Mas ele vem de um lugar, né, assim, dessa capacidade de sentir, dessa capacidade de expressar. Então, acho que são dois lugares aí muito importantes. E aí, nesse contexto todo, gente, eu somo, né, os desafios próprios dos profissionais de saúde, que aí vocês também, de novo, vão saber muito mais do que eu, né, mas que eu vou trazer alguns aqui dessa literatura toda, né, que eu tenho estudado, que é a questão do tempo. Eu falo que se o tempo pudesse ser um personagem, ele seria um senhor bem velhinho, com uma bengalinha, assim, tipo, não aguentando a sobrecarga que a gente coloca em cima dele, porque muitas das coisas que a gente fala que a gente não tem tempo. Esse é um desafio real, tá? Ele é real, com certeza, mas a gente precisa refletir também em que medida ele é não sei qual seria a palavra melhor, mas ele é um lugar que a gente tampona porque a gente não sabe dizer não, porque a gente não consegue se posicionar, porque a gente tem dificuldade de se expressar, então a gente joga tudo no tempo. Porque eu não tenho tempo, não dá tempo, então a gente vai jogando nele, assim, né? É bem como a gente faz com o judiciário, a gente vai jogando os conflitos tudo em cima do judiciário, porque a gente tem muita dificuldade de assumir esse protagonismo do lugar. E a falta de tempo fatalmente atropela a comunicação. Alguns outros desafios, né? Cansaço, medo da reação emocional do outro, né? Teve uma pessoa que falou, a gente fala e a pessoa entende completamente diferente. E aí, a gente tem um dever e uma responsabilidade de se fazer entender. Não é fácil. Não é fácil, mas é simples. A boa notícia que eu vou dar para vocês é que é simples. Se a gente se fizer sentido para a gente, se a gente se importar em cuidar dessa comunicação, em cuidar dessa conexão, em cuidar de entender por que o outro não entende, ou às vezes o outro entende e não quer aceitar, o que é completamente diferente, né? Então, eu falo muitas vezes que eu não entendo, quando na verdade eu não quero aceitar, não quero ver, não quero enxergar. E aí são tratativas diferentes, né? Mas para isso é um processo de investigação. A comunicação é um processo de investigação, não tem jeito de ser de outra forma, tá? A gente tem medo também, né? Vocês, todos nós, do desconhecido, né? Estou focando aqui nos profissionais de saúde, mas, né? O medo do desconhecido, porque cada doença
cada diagnóstico, cada sintoma se manifesta no corpo de uma forma específica. E aí, gente, é muito legal falar isso com vocês, porque da mesma forma que vocês observam os sintomas no corpo das pessoas, é preciso também entender como que essas palavras, elas assentam no corpo das pessoas. Como é que essa comunicação, ela habita o corpo do outro. Porque é sobre isso também, né, assim. Da mesma forma como a gente, às vezes, percebe que uma doença, ela age muito diferente na forma de um organismo do que de outro, as palavras também são assim. Às vezes, o que eu falo com a Aline, se eu falar com a Bárbara, a mesma coisa, a Bárbara vai entender uma coisa completamente diferente. Às vezes, a Bárbara está num outro momento de vida, né? Ela está num outro contexto, e aí, assim, ela vai entender diferente, ela vai receber diferente, e ela vai agir conforme que ela entendeu diferente dali. Então, da mesma forma que o processo de curar, de tratar, ele é artesanal, o nosso processo de interagir com o ser humano, de cuidar do outro ser humano, de comunicar com o outro ser humano, ele precisa ser artesanal também. Né, outros desafios que vocês enfrentam muito, né, alguém até trouxe aqui, a Meire, a empatia, né, porque a gente, e aí não vai dar para falar aqui pelo tempo, mas eu tenho um curso só sobre empatia, então a gente fala assim, a empatia, ela é uma coisa que pode, inclusive, ser adoecido, né, a gente vê, existe aí a fadiga da compaixão, como existem psicopatas que usam da empatia de uma forma, né, para, inclusive, viver, assim, como um modo de existência. Então, a empatia, que é um termo muito bonito, que a gente vê hoje em dia, né, como muito bonito, ele tem os extremos disso, assim. Então, há também um processo de adoecimento dessa empatia, um processo de prejudicar a empatia, porque não é um termo que a gente, embora a gente ouça falar muito, né, poucas pessoas se debruçam efetivamente sobre o tema. Meire colocou uma coisa aqui, ó. Exatamente, esse lugar, né, é do abrir a porta que eu falei aqui no livro, né, do saudar, começa ali a relação, né, nosso cérebro, gente, isso é uma pesquisa científica, né, não vou saber agora a fonte, mas o nosso cérebro, em milésimos de segundo, ele diz pra gente se a gente vai gostar ou não da pessoa, é uma coisa muito instantânea, gostar ou não de alguém, que a gente chama aí, né, na psicologia chama de rapport, enfim. Mas aí, o legal disso tudo é que a gente consegue desconstruir isso a partir do acolhimento que a Meire trouxe aqui, né, assim, acolhimento é um outro termo que a gente acha que é fácil, não é não, né, assim, é uma coisa que também exigiria mais 1 hora, 2 horas de conversa, escuta, né, observação, então, são lugares que chamam, né, para esse processo da gente se comunicar ali de forma não violenta. O medo de se expressar, né, a gente tem cada vez vivido mais num mundo de processos judiciais, onde as pessoas veem e distorcem o que a gente fala, né, ou que as pessoas são movidas por processos e tudo é causa para processo, e tudo é causa para punição, então isso também deixa a gente com muito medo, né? Hoje em dia existe o direito médico, né, coisa que a gente não falava 20, 30 anos atrás. Hoje em dia a gente fala em direito médico, né, as pessoas que são processadas o tempo inteiro. Então isso faz de todos nós, de vocês principalmente, né, uma relação de muito medo com esse paciente, né? Mas eu vou falar, assim, que a vida é do risco, gente, a vida é do risco, ele não é de outro lugar. Quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida da nossa comunicação, quando a gente cuida da nossa conexão com o outro, a gente está cuidando de poder se expressar sem medo. Então, por mais que a gente fala, né, assim, eu acho que em ambientes novos, com pessoas novas, vocês lidam com muitas pessoas durante o dia, né, assim, muitas vezes não é possível nem criar um mínimo ali de vínculo, um mínimo de laço, mas quando a gente cuida desses elementos básicos, né, que é o do acolher, que é o de chamar pelo nome, que é de trabalhar a minha escuta, que é de saudar essa pessoa que está na minha frente, minimamente eu cuido de uma outra relação. E aí isso é de um lugar de autenticidade,
e que eu acho que vai reverberando no outro. Mas é preciso que a gente observe na gente primeiro, como que esse outro, o que esse outro provoca na gente, né? Vocês lidam com outros o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Aí, se a gente pensar, assim, existem estudos falando sobre a nossa comunicação, né? Eu não vou mostrar aqui agora, assim, mas bem rapidamente falar, assim, que antes, se a gente for pensar como que a nossa comunicação é feita, ela é feita de basicamente 3 elementos, tá? O tom de voz, a palavra e as nossas atitudes. Antes, a gente equilibrava isso, que a gente tinha presença, mais presença física, né? Hoje em dia, a gente não tem tanta presença física. Então, o que acontece? As pessoas, a gente fica, hoje em dia, né, se pensar em medicina virtual, né, telemedicina, a gente está perdendo o nosso corpo. A gente está perdendo as nossas expressões, a gente está perdendo um tanto de elemento da nossa comunicação. O que isso gera na gente? Uma necessidade de cuidar muito bem das palavras. Porque antes, vou falar aqui, por exemplo, eu tenho 2 pessoas, né, que eu estou enxergando aqui, pelo menos, que tá de câmera aberta, na verdade, só uma, Valéria. Olha só que legal, eu tô vendo o olhinho brilhando, né, eu tô vendo, assim, esse corpo, ele me dá notícias do que tá acontecendo do outro lado da tela. Para todos vocês que estão com a câmera desligada, eu não faço a mínima ideia se vocês estão deitados, se vocês estão conversando com o filho, se vocês estão comendo, se vocês estão vendo uma passagem, se tem promoção de passagem, eu não consigo, né? E aí escapa muita coisa do que eu estou falando, eu não sei o que está chegando para vocês. Então, isso demanda de mim muito mais cuidado com palavra, porque se alguma coisa for ficar para vocês aí, muitos dos que estão com a câmera desligada, que eu não estou vendo, e que eventualmente nem está me vendo também, porque pode estar fazendo outra coisa, vai pegar um fragmento da minha palavra, uma frase do que eu disse, e vai falar, olha, ela falou isso. Sem estar aqui, né, integralmente comigo, assim. Tranquilo, Carolina. Eu só estou pegando esse exemplo, assim, né, porque é importante entender, assim, como que o cuidado com a palavra, ele ficou tão gigantesco hoje em dia, porque é só a palavra que me resta. A gente está perdendo a presença, isso é muito sério, gente. Se eu perguntar para vocês aqui, quem hoje em dia atende telefone, muito poucos de vocês vão falar que atende. A gente não atende mais telefone. A gente não manda mais áudio, as pessoas não têm mais paciência para ouvir áudio, ouvem um e-mail, 2.2e-mail, hoje em dia tem velocidades, né, incríveis de áudio. Então, a gente está perdendo a capacidade de cuidar da nossa comunicação, e isso é muito sério, porque a nossa maior expressão de relação com o ser humano é a comunicação. Então, se a gente perder isso, e a gente está perdendo cada vez mais, e é por isso que a gente está adoecendo cada vez mais, se a gente perder isso, né, se a gente não cuidar disso, a gente realmente vai estar muito lascado como sociedade. Exatamente, Juliana, a gente espera parar de chamar e responde no WhatsApp. E aí, gente, assim, eu tenho experiências, né, porque eu sou uma contra essa cultura total, assim. Então, eu sou uma pessoa que atende todos os telefones. Hoje eu tenho estratégias, né, inclusive para se for marketing, já vou desligo, mas eu sou uma pessoa que atende a todos os telefones, mando muito áudio, porque eu sei o quanto, né, a conversa, o olho no olho, isso que a gente está falando aqui, o aperto de mão, ele muda na comunicação e na conexão com os outros. Quantos de vocês já não pensaram assim, gente, eu vou lá, porque eu estou tentando ligar, não me atende. Inclusive, a nossa grande angústia, né? Hoje em dia, a gente não tem mais empresa de telecomunicação, uma lojinha onde a gente vai reclamar. Se tivesse, muitos de nós iríamos, né? E é uma estratégia, inclusive, das grandes empresas não ter. Elas deixam a gente muito angustiada, né? Porque a gente não tem com quem falar, mas, ao mesmo tempo, elas se safam de uma série de problemas. Então, quando a gente cuida dessa presença, né, quando a gente cuida desse tete-a-tete, diz, fala, olha, às vezes a gente está no mesmo ambiente de trabalho, gente, no mesmo hospital,
e a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, sabe? E no lugar de ir lá e parar e falar, cara, é isso. Será que a gente dá para resolver? Será que dá para cuidar disso de outra forma? E isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Porque eu consigo ganhar em escala de conexão com o outro. Isso tem tudo a ver com comunicação não violenta. Porque quando eu cuido dessa presença, dessa conexão com o outro, eu estou cuidando da minha relação com o outro. E trabalhando muitos anos com o conflito, o que eu aprendi é que, na verdade, quando eu trabalho uma situação de conflitos, eu preciso trabalhar a relação que está por trás dela. Porque se eu trabalhar só o inventário, se eu trabalhar só a cirurgia, se eu trabalhar, né, só aquela consulta, eu vou ter muito pouco elemento de transitar. Mas se eu cuido dessa relação, eu tenho lastro para cuidar de muitos conflitos que essa relação ainda vai existir. Então, é um investimento que eu acho que não é fácil, tá? Estou falando de novo com vocês, a gente falou que o maior desafio de vocês é tempo. Mas se eu olhar para esse tempo com um pouquinho mais de parcimônia, sem tentar vê-lo como meu inimigo, eu vou investir no meu processo de relação com o outro, no meu processo de comunicação com o outro, de maneira tal que isso reverte para mim numa escala e num potencial gigantesco. Tá? E aí, assim, gente, uma primeira dica, né, uma primeira estratégia que eu falo, eu uso no meu dia a dia, assim, eu faço isso muito e dá muito certo, é a estratégia dos 5 minutos. Eu falo que todo mundo no mundo pode ter 5 minutos meus por dia. Todo mundo no mundo. Porque, e quando a gente vê, assim, as pessoas nem querem 5 minutos, sabe? E se eu perceber que alguém precisa de mais de 5 minutos, às vezes eu vou falar para essa pessoa, eu não consigo agora. Depois a gente volta a conversar. Mas esses 5 minutos, gente, ele é muito potente, ele é muito poderoso. Porque a gente faz aquilo que a gente acabou de falar, eu cuido de uma escuta, eu cuido de um acolhimento, eu cuido disso tudo em 5 minutos. Então, eu brinco, né, que hoje em dia a gente a nosso processo de socialização, ele está tão machucado, tão ferido, que assim, eu recebo convite, gente, de chá pelo Google Meet, para a pessoa agendar e ela lembrar que tem um chá comigo. Eu falo, meu Deus, quanta sofisticação! Antes, assim, sou do tempo da agenda de papel, né? Eu boto na minha agenda de papel. Mas eu falo, gente, a que nível nós chegamos de formalização das coisas, né? Assim, de ter que marcar um chá pelo Google Meet. Então, a gente está usando, e que eu acho que bom que a gente está usando muito dessa virtualidade, mas, assim, isso ao mesmo tempo é muito perigoso, porque a gente está perdendo, a gente está ficando com preguiça social. Eu acho que depois da pandemia, a gente nunca voltou para a socialização que a gente tinha antes. A gente não voltou ainda. E eu acho que essa é uma das causas enormes do nosso adoecimento, enquanto ser social, né? Que vai estourar nesse corpo, não tem jeito, porque a gente é um ser íntegro, né? A gente não é dividido. Então, gente, a comunicação não violenta, ela é desse lugar que eu falo, né? Eu brinco, se eu pudesse trazer um conceito da comunicação não violenta, porque, gente, de verdade, comunicação não violenta, hoje tem gente que faz pós-graduação disso, né? Então, hoje em dia, tem pessoas que estudam anos esse tema. Eu estou trazendo aqui para vocês pinceladas disso, assim, mas esse tem um conceito que eu gosto muito da comunicação não violenta, que é o conceito do Marshall, né, que ele vem lá de desses estudos dele de muitos anos praticando a comunicação não violenta. É como se a gente acendesse uma lanterna, né, vamos pensar no celular de vocês aí, né, eu jogo uma lanterna dentro de mim e eu consigo acender dentro de mim os lugares onde eu sou capaz de dar amor, afeto e conexão para as outras pessoas. A gente é feito de luz e sombra, né? A gente tem raiva, a gente tem desespero, a gente tem tristeza, a gente tem angústia. Isso tudo, durante um dia da nossa existência, a gente sente isso tudo junto, né? E a gente muitas vezes não dá conta de parar para processar o que a gente está sentindo. Mas quando a gente faz esse exercício, que o Marshall fala, né? Olha, eu
vou treinar, jogar a minha atenção onde eu sou capaz de conectar com os outros, porque muitas coisas me desconectam do outro. A roupa que o outro usa, o partido político que o outro tem, a forma como o outro estacionou o carro, a forma como o outro conduz a consulta dele, a localidade do consultório da pessoa, muitas coisas me desconectam dela. Mas a comunicação não violenta, ela ensina para a gente a justamente iluminar o que me conecta. E o que não me desconecta, eu converso, lido, escuto e deixo, e trato, manejo, né? Eu não escondo, nem abomino, nem brigo com isso. Eu escuto isso, mas eu dou mais atenção para as coisas que me conectam com o outro. Então, esse é o conceito mais bonito do Marshall, sabe? Por isso que eu falo que é uma filosofia de vida. Na teoria dele, para ficar de forma mais didática, ele ensina os 4 passos, né, que eu vou falar aqui para vocês de uma forma bem breve, mas não é sobre isso. Se eu não tiver uma atitude interna de disposição, e a gente não vai ter isso o tempo todo, tá, gente? De empatia com o outro, de compaixão com o outro, se eu não tiver isso, e tá tudo bem a gente não ter isso todo momento, mas o que a comunicação não violenta ensina pra gente é treinar para que a gente tenha mais vezes, né? Igual eu falo, eu já dei aula para policiais militares e eu falo, às vezes o caldo vai entornar sim. O problema é que não pode ser nem ser sempre, nem ser uma regra. Porque se for, aí a gente tem problema. Então, enquanto seres humanos, somos falíveis, cometemos erros, né? Que eu não gosto nem da palavra erro, mas a gente, enfim, a gente tem muito momento de desconexão. Mas o mais bonito da comunicação não violenta é como é que a gente treina esse lugar para eu ter mais atenção no lugar que me conecta com o outro. E aí, eu acho que tem várias estratégias para fazer isso, acho que agora eu vou falar nos próximos 10 minutinhos, né, até aí respeitar o tempo de vocês também, vou falar um pouquinho dessas estratégias, como é que a gente pode fazer isso no dia a dia, né? Muita gente fala assim, olha, mas então é parar de falar? Comunicação não violenta é parar de falar? Porque às vezes eu não vou conseguir me organizar para falar. Né? Igual a Carolina falou, às vezes eu tenho que aprender a me conter. Não, não é aprender a se conter. É de um outro lugar. A gente vai, sim, sempre falar com o outro. Só que a gente vai pensar e ter o cuidado e o interesse para pensar como é que esse outro vai receber. E aí, gente, eu concordo também muito que, né, acho que alguns de vocês devem estar pensando, mas muitas pessoas passam por nós assim, meia hora, 1 hora, nunca mais eu vou ver, né? Principalmente quem trabalha em hospital, que é um fluxo de rotina muito grande. Então, esse tempo de contato com as pessoas, às vezes ele é muito ligeiro, né? Então, às vezes eu não tenho tempo para aprofundar nesse contato. E aí, nessa hora, que eu acho que o Marshall também fala de uma forma muito bonita, é a gente tentar entrar em contato com o que a gente está sentindo, né? Sim. Cuidar do que a gente está sentindo, observar o que a gente está sentindo. E se a gente não der conta, às vezes a gente não vai falar. Às vezes a gente vai pedir para outra pessoa falar. Às vezes a gente vai tomar uma água. Porque pode parecer bobo, gente, mas o tempo de organizar o nosso pensamento, às vezes, é segundos. Às vezes, né, uma água que eu vou tomar, um banheiro que eu vou, me ajuda a organizar. Para a gente filtrar o que a gente vai falar. E não é que a gente não vai falar porque a gente vai, de novo, sufocar. Mas é que a gente vai organizar o que a gente vai falar. Isso faz toda a diferença. Quando eu organizo o que eu falo com o outro, né? Eu não deixo de falar, mas eu cuido do que eu falo. Eu cuido do como eu falo. Então, a gente pode, né, ter um estilo emocional mais reativo. E é justamente a gente tentar cuidar para ser um estilo emocional, para tentar agir num estilo emocional mais proativo. Então, eu brinco na comunicação não violenta, a gente tem que ter uma moringa dentro da cabeça da gente, um filtro de barro, né? Onde eu vou decantando, depurando as coisas que eu vou falar. Mas, de novo, gente, não é só sobre falar, tá?
quando eu treino o meu pensamento, quando eu me importo com as pessoas, quando eu consigo perceber as pessoas de um lugar de empatia, de um lugar de compaixão, isso vira automático. Isso não é uma coisa que a gente tem que pensar muito, mas a gente precisa treinar, né? Hoje em dia já tem estudos falando que a gente tem a empatia afetiva e a empatia cognitiva. A empatia cognitiva é aquela que eu treino. Eu preciso treinar ela. E eu vou falar com vocês como é que vocês vão treinar. Mas quando eu treino, ela fica automática. Depois de um tempo, ela fica automática. Então, é sobre olhar para esses lugares, assim. Então, a comunicação não violenta é sobre a gente pensar e agir diferente, não é sobre a gente falar diferente. Quando eu penso e ajo diferente, a minha expressão acompanha o meu falar diferente. Por isso que muita gente fala, não, é falar bonitinho? Não. Mas é pensar bonitinho, é agir bonitinho, né? É criar essa consciência dentro da gente, que o outro importa, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês pensarem comigo, por que o outro importa? Aí, gente, eu preciso de verdade, está quase acabando, vocês me ajudam aí. Eu preciso de mínimo 3 pessoas que falem comigo. Quantas pessoas hoje você precisou para estar aqui? Quantas pessoas você precisou para estar aqui hoje, nesse encontro? Pode falar um número qualquer, vocês podem chutar. Eu quero 3 números aqui no chat. Vamos ver se vocês vão. Tá difícil fazer as contas aí? Poxa, gente, nem número. Vou reduzir minha expectativa, então. Não precisa ser 3, não. Pelo menos um número. Meire, Vilmali, que tá aí, Marinês. Não sei se eu falei certo, Vilmali. Bom, vocês que estão aí com a câmera ligada. Alguma de vocês 3 precisou de mais de 3 pessoas para estar nesse encontro de hoje? 4 pessoas, né, que tem câmera ligada. Mais de 3? Não! Que ótimo! Adoro quando vem essa resposta. Então, vamos lá. Bom, alguém está fornecendo energia para a gente, né? Poder se conectar aqui. Então, a gente já tem alguém que está fornecendo energia. A gente tem alguém que fez a nossa roupa. Porque senão estaria todo mundo pelado aqui na câmera, imagina? A gente tem alguém que está fornecendo a internet para a nossa casa. Energia, internet. Tem alguém que fez o óculos que vocês estão usando. Tem alguém que fez a unha de vocês. Não sei se vocês fizeram, mas imagino que não. Tem alguém que arrumou o cabelo de vocês. Pode ser que alguém que esteja de cabelo arrumado.
Tem alguém aqui que está de batom. Tem alguém aqui que está sentado numa cadeira. Tem alguém aqui que veio para cá e comeu alguma coisa, porque eu acho que ninguém está em jejum hoje, né? Então, gente, tudo para dizer que a gente depende de muita gente para existir. A gente depende de muita gente para a gente fazer, para a gente viver, para a gente estar aqui. É incontável o número de pessoas que a gente depende. Eu dependo de todas essas pessoas que escreveram essas coisas bonitas, né? Eu dependo de muita gente. Só que a gente esquece disso. É muito fácil esquecer disso. Então, a gente não consegue enumerar, se a gente for parar para pensar, quantas pessoas a gente precisou para estar aqui. E a comunicação não violenta, ela ensina para gente exatamente que a gente está num mundo de interdependência. E a gente precisa começar a pensar como é que a gente está tratando essas pessoas que a gente diuturnamente encontra no nosso caminho, né? Quando eu saio de casa e pego um elevador, eu encontro alguém. Quando eu saio de casa e pego um aplicativo, eu encontro um outro alguém. Quando vocês vão para o hospital, para uma clínica, vocês estão encontrando muitos alguém. E como é que a gente está fazendo a diferença na vida dessas pessoas? Como é que a gente está relacionando com essas pessoas? Então, a comunicação não violenta, já para fechar um raciocínio aqui, ela é sobre isso. É como que a gente observa esse mundo, entendendo que ele é muito maior do que a gente pensa que a gente consegue e é capaz de enxergar que é. Ao mesmo tempo, como é que eu nomeio o que é que eu estou sentindo quando eu estou relacionando com esse mundo, né? Quando eu estou atendendo uma pessoa, quando eu estou sendo atendida por uma pessoa, como é que o que eu estou sentindo, que necessidade que está aqui dentro. Na comunicação não violenta a gente aprende tudo isso. E o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com tudo isso que eu vejo, que eu sinto, né? Com tudo isso que eu observo. Então, se eu pudesse fechar agora assim, um pouquinho desse pensamento da comunicação não violenta, é a gente criar um processo interno, eu chamo de autoinvestigação, de como é que a gente está relacionando com o mundo, né? O que eu escuto, se eu consigo dar uma pausa entre o que eu escuto, o que eu penso e o que eu falo, se eu consigo processar dentro de mim, fazer uma autoinvestigação, né? Se eu sou capaz de entregar alguma coisa que vai fazer uma diferença positiva na vida do outro. Então, comunicação não violenta é sobre isso, tá? Eu poderia falar horas com vocês, assim, né? Inclusive, nesses livros que eu trouxe, tem vários protocolos, né, de comunicação, vários, né, protocolo de Cambridge, Calgary, várias coisas, assim. Então, esse tema é enorme. Eu acho que quanto mais eu falo sobre ele, mais eu preciso de tempo para falar. Mas eu queria, assim, né, traduzindo em miúdos, assim, o que fica para mim da comunicação não violenta é isso, assim, essa essência de eu me cuidar e de cuidar do outro, entendendo que a gente está, todo mundo precisando de todo mundo. E aí, como é que cada um de vocês vai fazer isso, né? A gente tem muitas técnicas, elas são inesgotáveis, mas eu acho que tem uma coisa de vocês também, né? Que é como é que vocês se colocam no mundo, o que é que para vocês faz sentido, né? O que é que vocês dão conta. Outro dia, numa palestra, uma pessoa falou assim, Corine, a gente cuida tanto do outro, quem é que cuida da gente? E eu falei, olha, quem cuida da gente é a gente. Não tem outra jeito. O psicólogo pode ajudar, o médico pode ajudar, mas no final das contas, gente, é a gente com a gente. Então, é a gente que cuida da gente, tá? Eu vou terminar com um trechinho de um livro. Ontem eu fui no lançamento de um livro de uma palhaça aqui em Belo Horizonte, chama Do Riso ao Soro. É um livro que parece ser muito lindo. E ela fala o seguinte: a vida não é certa, não há garantia. Aproveita. Deixa o afeto te afetar. Esquece a fórmula, rompe a carapaça que protege teu coração e vive.
Experimenta o fluxo da existência que se derrama e não naquele que se programa. Brinca enquanto pode. Vive enquanto é tempo. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá? Queria deixar um convite para conhecer meu trabalho, para quem se interessar. Eu tenho podcast, tenho um curso meu, né, no Sebrae também, que é online. Estou organizando um congresso semana que vem, internacional, ajudando, apoiando na organização desse congresso, que é sobre ansiedade, burnout e depressão. Então, vou deixar aqui também para vocês o link desse congresso. E estou à disposição para a gente conversar, porque é um tema que não esgota, é um tema de vida para mim, que eu vou estar, né, o resto da minha vida estudando, lidando e experienciando. É um pouquinho disso. Obrigada. Muito obrigado, Corine. Sensacional, viu? Te agradeço bastante. Pessoal, os microfones estão liberados. Eu só peço para que as pessoas levantem as mãos quando forem se manifestar, para que a gente mantenha um pouco de ordem aqui. Ah, mas podem se manifestar aí à medida, né, que vocês queiram. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu quero falar com você que eu achei muito importante essa história da comunicação com o paciente, sabe? Nós vivemos um momento muito ímpar na medicina com a judicialização em excesso. Eu sou advogado também, sabe, Corine? E tenho especialização em direito médico. E fala-se muito da explosão de casos judicializados. Ano passado foram praticamente 75 mil casos. Ao longo dos anos, as indenizações têm ficado cada vez mais altas. Elas começaram ali com 50 mil, já bateram 100 mil, e a média das indenizações estão aí na casa dos 150, 200 mil, com algumas indenizações beirando 1 milhão. E o que se fala muito é que a única ferramenta que o médico, e às vezes eu falo médico porque eu sou médico, mas eu acho que isso abarca todos os profissionais da área da saúde, é a relação médico-paciente. Uma relação amena, uma relação com uma fala mansa, uma relação autêntica e sincera. Muitos médicos entendem que uma boa relação médico-paciente é acatar tudo que o paciente pede para a gente, sabe? E eu vejo isso de extrema temeridade, porque muitas vezes isso flerta com o incorreto, o inapropriado, ou às vezes até o imoral. E não é por aí. Eu vejo que saber falar um não de forma respeitosa, de forma sincera e fundamentada, às vezes faz um impacto positivo muito maior do que um sim. Então, eu queria só ressaltar, eu como atuo nas duas vertentes, tal como você está atuando nas duas, o que nos salva, pessoal, é a relação médico-paciente. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, um prontuário médico bem escrito, porque a única defesa que nós temos é o prontuário. Então, eu queria só fazer essa consideração e eu vi que você abordou isso de forma muito brilhante. Parabéns mais uma vez. A palavra está aberta, pessoal. Fala aí. Obrigada, Carlos. Eu acho que é isso, né? Quando a gente cuida desse lugar, né, do autêntico, é isso que você disse, assim, não é sobre falar sim para tudo. Eu acho que, na verdade, quando a gente cria a ambiência de falar não, a gente também recebe o não melhor. Então tem isso. Quanto mais eu sou capaz de dizer não, com respeito, cuidado, né? Isso que você falou, fundamentado, e aí o fundamento às vezes nem é científico, não, né? É um fundamento de outra ordem. Mas quanto mais eu sou capaz de dizer não, mais eu tenho condição de receber o não também. E isso fica num lugar mais fácil de relação. Estou percebendo que a Valéria está doida para se manifestar.
Eu sabia que ia ser muito, muito boa essa conversa, né? Fiquei com vontade de encontrar mesmo, né? É algo que a gente, fazendo presencial, vai ser uma energia maravilhosa. E, assim, um orgulho muito grande de ter recebido a Corine, né? Assim, é parente, a gente fica tão emocionado de ver como que está, assim, bem profissionalmente, bem embasada, e principalmente, assim, quanta verdade que você passou para a gente aqui, Corine. Eu estou falando assim, convivo com você, então acaba que tem essa convivência, né? Mas aqui, se eu não te conhecesse, nunca tivesse conversado com você, como que você passou verdade em tudo que você colocou aqui para gente, né? Então, você vive aquilo que você está palestrando, e eu acho isso muito, muito bom, assim, né? Toca realmente a gente. Então, eu acho que nós temos que combinar aí um evento presencial. Eu já estou, assim, imaginando, porque vai ser muito bom, tá? Obrigada mesmo. Que bom que fez sentido aí, né? E acho que é desse lugar mesmo, assim, que eu tento fazer, né? As coisas dessa coerência, né? Que eu procuro ter na minha vida mesmo, assim, né? Entre o que eu digo, o que eu falo com as pessoas, e isso me ajuda muito, porque às vezes eu não dou conta também, né? Aí eu falo, gente, eu não dou conta. E, gente, quantos ex-namorados meus já falaram, mas você dá aula de empatia, você dá aula de comunicação não violenta, não é possível. Tô tentando, tô em construção. Mas é isso, né? Quanto mais eu me proponho e me provoco, assim, a construir e experienciar aquilo que eu falo, né? E muitas vezes no trabalho as pessoas me lembram, Corine, olha, né? Precisa ter essa coerência mesmo. Então, esse lugar também me ajuda muito, assim, né? De lembrança de que, sim, eu sou um ser humano falível como todos os outros, mas quanto mais eu me forço, me provoco, mais eu fico treinada, né? Treinada, e aí isso fica mais automático, né? Assim, mais natural mesmo, desse lugar de autenticidade, né? Porque para mim é de um lugar de importância mesmo. Doutora Meire, quer se manifestar? Sim. Em primeiro lugar, muito obrigada, Corine. Nos fez refletir e a gente tem que ter essa preocupação no dia a dia. Eu procuro sempre ficar atenta aos sentimentos do paciente. Hoje mesmo eu tive um exemplo, eu tive que dar um veredito de um câncer de bexiga, e a forma como a paciente recebeu a notícia não foi tão dolorosa se eu não tivesse me dedicado à forma como eu falei com ela, né? E fui preparando ela para a notícia. Então, eu até disse para ela, eu tenho duas notícias para te dar. Uma muito boa e a outra ruim. Aí ela falou assim, tem notícia boa depois da ruim? Eu falei, tem. E foi uma paciente que eu atendi hoje à tarde. Aí ela falou, qual que é a ruim? Eu falei assim, a ruim é que confirmou mesmo, né? A neoplasia vesical, ela fuma, né? Então, foi o fator de risco, mas ela já estava sendo preparada. Ela falou assim, então não tem notícia boa. Eu falei, não, tem a notícia boa que está muito pequena e você vai se curar provavelmente só com a cirurgia. Não vai passar pelas outras etapas, né, do tratamento, são mais dolorosas. Mas se fosse preciso passar também, né, só de você passar por isso e depois sair dessa bem, já está valendo a pena. E eu falei assim, eu estou muito feliz que ela conseguiu parar de fumar. Tem só 3 semanas, né, mas conseguiu. Então, a gente junto vibrou, assim, que é pequeno, câncer, né, que tem esperança,
E é isso que eu falei, a relação médico-paciente, concordo com o Carlos, ela blinda o médico, né? É uma blindagem. Você pode até não ser tão bom tecnicamente, mas se você tiver uma relação médico-paciente boa, né, você se blinda. Quantos colegas a gente conhece que são, às vezes, incapazes de fazer um diagnóstico, fazer uma terapêutica das mais avançadas, mas ele acaba sendo blindado pelo carinho que ele tem com os pacientes, pela empatia, né, por dar esperança, por estar sempre pronto. E essa questão do não que você falou, a gente tem que muito aprender a falar não. Porque o não com o paciente é muito difícil. Ele pede um extra, você fala não. Quando eu não posso mesmo, eu digo assim, olha, eu não posso hoje, mas eu posso te atender depois de manhã? É muito urgente? Ah, não é urgente, às vezes nem é urgente. E às vezes a gente sacrifica, fica lá até mais tarde, porque ele fala que é urgente. Aí fica difícil falar não. Mas muitas vezes você convence ele a vir 2 dias depois, porque você está disponível lá, né? Igual hoje mesmo aconteceu, eu vou atender sábado agora, raramente eu atendo sábado. Mas um paciente precisou, eu falei assim, posso te atender no sábado? Ué, ótimo. Então, né, eu falei não hoje, mas pode ser no sábado. Mas é isso. Obrigada aí pelas reflexões. Obrigada também pela sua fala, Meire. Eu acho que é isso, né? Muitas vezes a urgência é muito mais da palavra do que a urgência do corpo, né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O quanto a gente está adoecido socialmente, esses nossos tecidos sociais muito esgarçados. Então, às vezes a urgência é muito mais da palavra mesmo, né? Então, cuidar disso, sim, né? E aí é de um lugar, né? Importante para mim, né? Assim, é possível para mim, porque acho que tem esse lugar de olhar para o sentimento do paciente, mas tem o seu olhar para você também antes, né? Porque eu só sou capaz de dar o que eu estou nutrida, né? Por isso é importante a gente se cuidar também. Então, quando a gente se cuida, quando a gente né, olha para como a gente está, a gente é capaz de ter uma outra relação, né? Quando vocês falam da relação médico-paciente, é exatamente isso, né? Assim, quando, de novo, quando a gente trabalha com conflito, eu falo, se a gente trabalha a relação entre as pessoas, o conflito, ele vai fácil, mas eu preciso investir na relação entre as pessoas. Ela é fundamental, em tudo na vida ela é fundamental, né? Eu percebo muito, Corine, que dependendo do contexto no qual você trabalha, a coisa pode ficar mais quente ou mais fria, sabe? No consultório, a gente tem um ambiente ideal. Eu pratico eminentemente a atividade médica em consultório, e boa parte aqui também. Mas os colegas da urgência e da emergência, eles se defrontam com situações muito drásticas do ponto de vista da comunicação, sabe? Até tem a doutora Nercília, que tem essa experiência, o doutor João Paulo, se eles quiserem compartilhar conosco. As pessoas chegam nesses ambientes com muita temeridade, muito receio, muita angústia, já um medo, um sofrimento, e às vezes se encontram naquele profissional da saúde, não só o médico, como os outros profissionais também, uma válvula de escape e acaba descontando nesse profissional, que é a linha de frente, né? Tem circulado aí na internet nos últimos dias uma enfermeira que tomou um tapão na cara, uma coisa assim assustadora, e ela deve ter sofrido muito com aquilo. Eu fico imaginando quanto deve ter sido angustiado, mas nem por isso ela partiu para cima da paciente. Deve ter se contido de uma maneira assim estupenda, né? Mas eu queria ouvir de você e até dos colegas que trabalham com esse cenário de urgência e emergência, como lidar com isso, como se controlar. Meditação, zen budismo, como é que é? Me explica. Vamos lá, essa é a grande pergunta, né, assim, inclusive quando alguns episódios aconteceram aqui em Belo Horizonte, uma grande amiga médica veio conversar comigo, né, como é que a gente lida com isso, Belo Horizonte
lidou em alguma medida botando um guarda armado, né, assim, os guardas, segurança armada, né, para lidar com episódios mais extremos de violência, né, o que, né, para toda a minha trajetória questiono, mas enfim, é uma estratégia, né. Eu acho que, assim, tem um lugar que eu falo que é entre eu agredir, né, e eu cuidar, às vezes vai ter o lugar de conter, né, eu acho que se existe algum papel da segurança pública no contexto de saúde, de educação, né, hoje eu trabalho um pouquinho aí com os ataques extremos dentro de escolas, né, de ataques de adolescentes que matam dentro das escolas, assim, eu falo que nesse meio do caminho, assim, entre eu agredir e não fazer nada, existe o lugar da contenção. Contenção não quer dizer que eu vou agredir, né? Ela é muito diferente. Assim, existe um passo absurdo antes de... Então, assim, tem lugares, de fato, Carlos, que a palavra ela não alcança. Se a violência ela escala, a palavra não vai alcançar. Então, a gente está tratando aqui realmente de um outro nível, né, de relação, onde eu consigo ter mais elementos para lidar com essa violência, né, cotidiana. Mas eu, de fato, acho que quando a violência escala, né, eu acho que num primeiro momento é conter, né, e aí, assim, mas eu concordo com você, se eu tenho um trabalho interno anterior feito comigo, né, se eu entendo que muitas das coisas que eu escuto tem a ver com o outro, não tem a ver comigo, eu consigo estar mais preparada, né, eu brinco que é ter mais lastro mesmo, né, para aguentar mais porrada. Não necessariamente física, mas porrada emocional, né, psicológica, que eu acho que são às vezes as piores, assim. Então, eu acho que tem um lugar de se preparar, e aí sim, acho que a meditação ajuda muito, né, acho que cada um vai ter uma estratégia, né, gente, assim, de novo, acho que não existe uma receita pronta, vocês se conhecem melhor do que ninguém, né, mas a gente tem infinitas estratégias, assim, para se cuidar. Uma delas, de fato, é meditação, né, então acho que isso já existe protocolos, né, de saúde, inclusive estudos científicos, comprovando que depois de um tempo, né, você fazendo meditação, você consegue atingir aí um estado de maior responsividade e menos reatividade. Acho que é uma das estratégias importantes. Eu acho que uma outra estratégia muito importante é a gente exercitar o nosso processo de socialização, sabe, gente? E aí, assim, conversar com estranho, muitos estranhos, sabe? Você conhecer o nosso vizinho, exercitar um pouquinho, assim, esse lugar do que é estranho para mim. Porque a violência, muitas vezes, ela é estranha para mim, né? Ela não faz parte do meu cotidiano, eu não gosto dela, mas às vezes é o que a gente tem. Então, quando eu lido com o estranho, e aí eu estou alçando o estranho a diversas, né, categorias, pode ser um estranho na rua, um estranho do vizinho, assim, eu me desafio, né, assim, o que eu posso encontrar quando eu conecto com esse outro estranho, entende? Então, acho que é também um lugar de treinar esse encontro com o outro, né? Mas eu acho que quando a gente se prepara, e a gente se prepara, né, com isso, com a meditação, para alguns vai ser oração, né, para outros vai ser, enfim, consumir mais arte, né, o que é que extravasa, para outros vai ser lutar numa academia, né, assim, eu consigo extravasar esse lugar de sair, para outros vai ser terapia, e aí tem milhões de estratégias. Mas quando eu consigo exercitar esse lugar comigo, né, de manejar como que eu reajo a essa violência, né, e acho que Gandhi, né, eu tive mais perto dele agora porque fiz essa recente viagem para a Índia, mas Gandhi ensinou para a gente muito isso, né, assim, como que eu resisto à violência sem violência. Ele ensinou isso para a gente de uma forma brilhante, né, assim, a vida dele foi disso, né, ele sempre pregou isso, a gente não reage à violência com violência, mas de fato a gente tem que estar muito treinado para isso. Né, e aí acho que outras pessoas, inclusive, são grandes nossas aliadas, porque às vezes isso me toca de um lugar tão profundo, né? Às vezes o que eu vou tratar é o que o meu marido morreu mês passado, sabe? Assim, isso acontece, né? Todos nós. Então, assim, às vezes eu falo que no direito, você vai saber, Carlos, a gente existe a figura do impedimento da suspeição, né? Na medicina deveria existir também, e acho que até existe pelo Código de Ética, né? Mas assim,
cuidar desse lugar. Às vezes eu vou precisar de uma rede de apoio ali. Eu não dou conta de receber essa violência e fazer alguma coisa com ela. Então, eu preciso de uma rede de apoio também. Pode falar. Só rapidinho para exemplificar isso que você acabou de falar, eu tive um caso há pouco tempo, uma senhorinha que é minha paciente, e ela estava com diagnóstico de pneumonia. E eles, assim, me acionaram demais, a família, sabe? E eu tive de atender, assim, umas 3 vezes, 4, até dar uma alta segura. E num desses atendimentos, a senhorinha virou para mim e falou assim: ô, doutora, a senhora me desculpe de estar assim, né, tão te incomodando tanto, mas sabe o que que é? 2 amigas minhas morreram com pneumonia semana passada. Aí você imagina só a cabecinha, é uma senhorinha de 90 e poucos anos. As 2 amigas que devia ter mais ou menos a idade dela faleceram de pneumonia. Eu dou um diagnóstico de pneumonia, aí a cabecinha dela daquele jeito. Eu fiquei assim, sabe? É isso aí, muitas vezes a pessoa já vem com um histórico assim para você. Então, não é contra você, não é aquilo que você falou, não é o seu diagnóstico, não é o seu tratamento que ela está questionando, é simplesmente um medo muito grande. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de você aceitar a reação das pessoas, não é contra você, profissional, sabe? Muitas vezes é a situação, e quando você consegue entender isso te afeta menos também, né? Então, você consegue entender esse questionamento maior, quero entender o meu exame, quero entender a prescrição, não é questionando o seu diagnóstico, nem a sua recomendação, é simplesmente insegurança mesmo, né? É exatamente isso. O Marshall fala uma coisa muito bonita. Ele fala que a gente deveria afastar da cabeça das pessoas, que é onde tem muito julgamento, muita confusão, e aproximar mais do coração delas. Porque é isso, as pessoas falam, gente, sobre si. Só que encontra a gente, né? Elas falam sobre si, sobre os medos delas, sobre as questões delas. Só que aí a gente tem que ver de que lugar que a gente está recebendo esse outro mesmo, né? Se a gente é possível se aproximar, se conectar de um outro lugar, tem ganho para todos os lados, né? Assim, eu vendo essa palhaça, né, lançando um livro ontem, ela falou, gente, às vezes é uma pergunta, né? Assim, e aí eu poderia ficar mais uma hora aqui falando, né, sobre a arte de perguntar. Às vezes uma pergunta ela faz diferença absurda na relação, né? Então acho que a gente vai construindo um pouquinho, né? É um processo muito artesanal. A relação ela é artesanal, gente, ela não é de outra ordem, né? Então, pessoal, alguém mais quer se manifestar? Corine, então, eu acho que a gente conseguiu um aproveitamento grande. A Ana Ercília. Pode falar, Ana Ercília, só abrir o Oi, gente, boa noite, rapidinho. Essa questão da violência, Corine, eu penso assim, que a gente tem que desarmar o paciente, não se armar também, sabe? Quando ele chega assim armado, meio ignorante com a gente, principalmente assim, às vezes né, na porta, ele já vem com tanto medo, tanta experiência às vezes negativa que ele viveu, então a gente não tem que se armar contra ele, não, a gente tem que tentar uma arte, né, que é desarmá-lo. Obrigada pela aula, Verdade. viu? De nada, Marcília. É bem verdade isso, né? Na teoria da comunicação, a gente fala que é como se a gente fizesse uma complementariedade da comunicação, né? Se o outro chega com com a energia lá em cima, assim, né? A emoção lá em cima, a gente chega aqui para dar uma, né? Porque se a gente entrar na energia lá em cima dele, né? Na raiva lá em cima, vai dar muito ruim. A gente tem que, né, contrapor ali para chegar num lugar assim possível, né, um lugar possível de conversar, um lugar possível de relacionar. Se a gente ficar muito no lugar
E às vezes a gente vai contrapor para equilibrar, às vezes a gente vai justapor, né? Mas justapor num lugar diferente daquele lá em cima, com a energia lá em cima, né? De grito e berro. Se a gente fizer isso, gente, a gente vai só reproduzir isso, né? Eu falo que não tem jeito de a gente quebrar o ciclo da violência com a violência. Porque quando eu faço isso, eu estou reproduzindo e estou entendendo que a violência está funcionando. Então, eu tenho que justamente quebrar esse ciclo, né? É desse lugar mesmo, é de desconstruir, né? É de perceber o que é dele e o que é meu, né? Assim, e aí eu preciso estar fortalecido. Porque se eu não estou fortalecido, realmente, né? Qualquer palavra vai me machucar, qualquer, né? Qualquer atitude que me desagrada vai, né, me causar alguma coisa. Então, se a gente está forte o suficiente, né? A gente vai entender que é do outro, né? E que eu vou lidar com isso porque é do outro. Eu gosto muito de uma palavra que você usou, Corine, que é escalar. A violência é escalável, mas ela só vai ser escalada e atingir uma proporção aí exponencial, explosiva, se as duas partes estiverem envolvidas nisso. Eu alimentar. Se uma das partes não decorda para essa escalada, ela não vai acontecer, né? Agora, isso depende de muita introspecção, muito treinamento, muita paz de espírito. Não é fácil. Hoje a nossa sociedade é predominantemente reativa. É uma coisa assustadora o quanto eu vejo que as pessoas reagem de forma violenta a mínimos estímulos, né? Então, parece até que é uma questão cultural, eu não sei, eu não consegui compreender ainda. Mas eu vejo que não escalar, não permitir que isso se torne um monstro de grandes proporções, é nossa função como profissional da área da saúde. Exatamente isso. E às vezes vai ser muito sutil. Mas se eu tenho, por isso que eu falo, gente, é igual vocês vão para academia, a gente treina. É todos os dias, né? Vamos pensar assim, qual relação de hoje que eu vou treinar, meu senhor? A gente vai pensar assim, né? É com aquela pessoa lá, com aquela mais difícil que eu vou treinar hoje. E aí a gente vai treinando e vai ficando mais fácil, porque não tem jeito de ser diferente, né? Assim, não tem jeito de ser diferente. Acho que quanto mais a gente se predispõe né, a entender que o processo humano é desse lugar e que a gente está, né, enquanto sociedade, os números estão cada vez mais assustadores, né? E o quanto que isso importa para mim construir um modo de ser diferente. Acho que a comunicação não violenta é exatamente sobre isso, assim, que mundo eu quero, né, e como que eu fomento esse mundo. Porque se eu quero que uma pessoa pare de fazer uma coisa, né, e eu faço a mesma coisa com ela, não vai dar certo, né? Não vai dar certo nunca, porque ela vai só querer atacar, só querer resistir. É natural, né? Se eu ataco alguém vai querer defender. E às vezes as defesas é atacando. Então, se eu paro de fazer esse movimento, né, de defesa e faço um movimento de compreensão, né, um movimento de relacionar de um outro lugar, eu construo outras pontes, outras conexões. E é desse lugar que a gente está falando. Mas é isso, vamos fortalecer, tem que fortalecer, gente. E aí a gente vai consumir cultura, a gente vai fazer coisa que a gente gosta, pelo menos uma vez por semana, saudade de fazer alguma coisa que a gente gosta muito, que alimenta, né? Isso que o Marshall fala, essa iluminação dentro da gente, para a gente ser capaz de ter uma conexão, né? Autêntica, uma conexão verdadeira, uma conexão de não violência com as pessoas de amor, né? É sobre isso. Sensacional. Mais alguém quer se manifestar? Se ninguém for fazer o uso da palavra, eu vou conceder a palavra a Corine para fazer um encerramento. E já aproveito a agradecer a todos por estarem aqui conosco nesse encontro tão profícuo. A discussão foi ótima. Obrigado, viu, Corine? Que bom, obrigada a vocês, gente. Muito feliz de falar sobre isso, assim, de verdade. Para mim, me conecta muito com a minha essência, né? Com tudo que eu acredito. Eu acredito, e eu falo que sou uma pessoa muito homenageada em vida,
porque acho que a gente precisa deixar as homenagens em vida, né, e não levar coroa de flores para as pessoas, porque elas nem vão ver as flores, a gente tem que dar flores em vida para as pessoas, é nesse lugar, né, e quando a gente entende um pouquinho dessa interdependência, né, um pouquinho de todo esse processo, a gente vai atuando e sendo diferente, a gente vai tendo uma experiência diferente, isso vai voltando para a gente, não tem outro lugar. Então, queria agradecer muito, queria pedir desculpa, porque eu não vi coisas no chat de vocês, agora que eu tô vendo uns números aqui que vocês colocaram, tem um tanto de gente que colocou, tá vendo? Eu não tinha visto, que triste. Queria agradecer super, dizer que eu tenho vários materiais, vou passar depois para vocês, né, assim, tem podcast, tem coisas aí, né, tem o meu livro, também deixei a propaganda aqui do congresso, mas, enfim, agradecer muito o convite, né, foi muito feliz para mim falar sobre isso, que é uma coisa que eu acredito e pratico sempre. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Grande abraço, gente. Beijo, querida. Muito obrigada. Beijo, beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.